Olá, tudo bem com você? Nós continuamos as nossas devocionais no livro do Stanley Jones, né, o livro O Caminho, e nós somos amigos de Jesus. Eu sou o Nilson e aqui está a Silmara. Nós somos amigos de Jesus, estamos aqui em São Paulo, capital, e fazemos parte, né, do projeto do Instituto Jesus Cristo. E estamos preparados já para a nossa leitura do devocional. Estamos na semana 19, na sexta-feira, com o título Duas perguntas sobre a crítica. E nós vamos ler o texto bíblico, né, que está lá em 1 Tessalonicenses 5, de 13 a 22. Ok. Então esse texto de 1 Tessalonicenses 5, 13 a 22 diz assim: E os tenhais em grande estima e amor, por causa do trabalho que realizam. Tende paz entre vós. Irmãos, nós também vos exortamos a aconselhar os indisciplinados, consolar os desanimados, amparar os fracos e ter paciência para com todos. Cuidai para que ninguém retribua o mal com o mal, mas segui sempre o bem uns para com os outros e para com todos. Alegrai-vos sempre, orai sem cessar, sede gratos por todas as coisas, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, mas examinando tudo, conservai o que é bom e evitai tudo o que é mal. Como homem público, estou sujeito a muitas críticas. As pessoas pensam que, porque aprendi a sorrir, devo ser um indivíduo muito insensível. Pelo contrário, sou muito sensível. Lembro-me de ter ficado confinado em minha cabine quando fui pela primeira vez à Índia, para não correr o risco de ouvir alguém dizer algo sobre mim enquanto andava no convés. Acredite ou não, eu era tímido. Fui perdendo a sensibilidade até chegar ao ponto de me perguntar se não havia me tornado uma pessoa muito insensível. Tive de fazer isso para sobreviver. Quando surge alguma crítica, pergunto: ela procede? Se sim, procuro mudar. Sou apenas um cristão em formação e deixo que essa crítica me ajude a crescer. Portanto, devo muito aos meus críticos. Eles são os guardiões não remunerados da minha alma. Benditos sejam. Mas suponha que a crítica não seja procedente. Suponha que ela seja desleal e injusta. Resolvi não mudar minha atitude para com quem me critica. Não deixo que as ações deles determinem as minhas. Até onde sei, não tenho inimigos. Não tenho inimigos porque não tenho inimizades. É uma maneira fácil de se livrar de seus inimigos. Não tenha inimizades e seus inimigos desaparecerão. Alguém observou: não acredito que você saiba quando é insultado. Em todo caso, se a crítica for verdadeira ou falsa, você ganha desde que esteja no caminho. O Dr. Paul de Bois, psiquiatra, diz: em todos esses pacientes, você observará a dificuldade de se adaptarem à vida como ela nos é dada, de suportarem suas vicissitudes com paciência e coragem. É nessa insuficiência da inteligência, particularmente no domínio ético, que se deve reconhecer o problema primário. O paciente pode ser dotado em vários sentidos, ser muito inteligente, ter muitas qualidades admiráveis na mente e no coração, mas falta-lhe esse tipo de estoicismo necessário para as lutas da vida. William James divide as pessoas em duas categorias: os duros e os moles. Talvez fosse melhor dizer, como alguém já disse, seja duro para consigo mesmo e mole para com os outros. Em outras palavras, não deixe que sua sensibilidade cresça para dentro. Mantenha-a direcionada para os outros e você crescerá à medida que sua sensibilidade crescer, pois a vida é sensibilidade. Ó Cristo, arranca a sensibilidade egocêntrica que se apega à minha vida interior e me liberta para amar ampla e profundamente.
Ajuda-me a me livrar da constante referência que faço a mim mesmo. Aprofunda em mim o hábito de fazer referência aos outros. Amém. Afirmação do dia. Meus críticos são aqueles que me corrigem. Eu me valho deles, eles me aperfeiçoam. Interessante, né, também, quando a gente viu aquele texto de Tessalonicenses que lemos no início ali, a preocupação de Paulo com a igreja era exatamente aconselhar os irmãos a se alegrar, não fazer determinadas coisas ou fazer outras, né? Talvez alguns pudessem olhar e falar, Paulo está criticando a igreja. Mas a pergunta quando nós lidamos com a crítica, não é? O que está por trás dessa crítica? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer, para que a gente possa realmente saber se essa crítica deve ser ouvida, ou se talvez essa crítica eu vou ouvir, mas não vai mudar nada em mim, mas eu vou continuar amando a pessoa que fez a crítica. Então vamos pensar um pouquinho, porque nós estamos tratando sobre hipersensibilidade, né? Como que nós lidamos com as críticas, né? E o risco que nós temos de nos colocarmos no centro das críticas, tá? Há alguns anos atrás, há muitos anos atrás, né, eu li um livro, né, que eu achei muito interessante, e ele dizia como que Cristo, né, lidava com as críticas e como que nós também devemos lidar com as críticas. E ele colocava lá 3 pontos que eu creio que se encaixa em toda essa ideia da devocional aqui do Stanley Jones, e ele colocava que quando você recebe uma crítica, primeiro você teria que fazer a pergunta, de onde que ela está vindo? Né? Quem são as pessoas que estão fazendo essa crítica? Pessoas que querem o meu bem ou pessoas que estão criticando porque eles não desejam o meu bem? Mas a gente já vai ver como lidar com isso. O segundo ponto todos, né? Todos estão contra mim, né? Dá a impressão que estou colocando eu no centro. Mas para a gente aprender a lidar com isso, né? Todos estão contra mim. E um terceiro ponto, né, que nós temos ali seria alguma coisa de bom nessa crítica que eu possa tirar de lição. Então vamos lá. Se formos lidar com as críticas que recebemos, primeiro você tem que perguntar de quem está vindo. É alguém que quer o meu bem? Então, se é alguém que quer o seu bem, então perceba que Deus está usando essa pessoa, está sendo um instrumento de Deus, assim como Paulo estava sendo um instrumento àquela igreja, para despertar você e presta atenção, né, porque Deus pode estar falando através de alguém ali no corpo de Cristo para te abençoar. Então, presta atenção nessa crítica, da onde que ela está vindo. Agora, se a crítica está vindo de alguém que não quer o meu bem, mas é alguém que está com inveja, alguma situação assim, né, então, também não vá tratar mal a pessoa, pelo contrário, né, faça como Jesus, ore por aquele, ore para que ele também seja abençoado, para que ele também consiga alcançar coisas na vida que Deus tem te dado. Né? Ame o seu inimigo. É um bom exercício esse momento para você aprender a amar aquele que está te criticando. Né? Não deixar que a crítica o magoe e que essa crítica o afaste dele ou de Deus. Pelo contrário, se aproxime dele e seja alguém altruísta, né? Que trabalhe para que ele também possa ser feliz e viver bem, assim como Deus tem te dado essa oportunidade. Então esse é o primeiro ponto, né? De onde vem a crítica. O segundo ponto, estão todos contra mim? Né? O que é essa ideia de estão todos contra mim? Todo mundo está achando isso? Todo mundo está pensando isso? Né? Será que ninguém está percebendo algo de bom no que eu estou fazendo? E você vai perceber que normalmente, né, às vezes as críticas, quando elas vêm de pessoas que não querem o nosso bem, você vai perceber que é um grupo muito reduzido. Que a maioria das pessoas, elas estão olhando e estão dizendo sim, né, nós apoiamos você, sim, nós estamos com você. Então, na igreja a gente vai lidar com situações assim. Né? Estamos num processo de crescimento. Às vezes, uma ou duas pessoas vão olhar para você e vão criticar você. Mas, de repente, você percebe que é alguém que ainda não amadureceu. Mas, de repente, você olha para a maioria e você vê que eles estão felizes, que estão vendo Deus em você, que eles estão vendo Cristo agindo. Então, presta atenção. Né? Se a maioria, se a minoria, se estão todos, da onde está vindo essa crítica. E o terceiro ponto, né, que nós citamos ali, alguma coisa de bom que eu posso tirar dessa crítica. Então, quando você receber uma crítica, analisa ela. Né? Pare e pensa um pouquinho sobre o seu comportamento, sobre o que você tem feito e analisa, tem alguma coisa, alguma lição realmente que eu devo prestar atenção e tirar para a minha vida dessa crítica? Então, essa é uma maneira boa de lidarmos com a crítica.
Na vida nós sempre vamos ter críticas, como o livro ali cita, ele citou até o estoicismo, né, que alguns acham estranho, mas ele está falando na época, né, do grupo de filósofos antigos que existiu lá nos tempos bíblicos, principalmente, que eram pessoas que olhavam para a vida assim com um olhar meio, a vida é difícil, realmente tem que aproveitar o momento, mas na verdade não é que essa filosofia, né, segundo o Stanley Jones, estaria certo, mas é que todos nós temos que reconhecer sim que a vida é difícil, que temos problemas na vida, mas que se a gente aprender a lidar do modo de Cristo, nós vamos ser bênção e sermos abençoados. Amém? Deus te abençoe no dia de hoje. Amém. Que preciosos conselhos, né? E que Deus te abençoe.